começando mais um episódio do Dupla de Verão, dando continuidade ao que já foi dito no episódio anterior, né? Em que a gente falou sobre planejar o nosso ano de 2026. Então, a gente vai começar por um ponto principal que já foi até citado no episódio anterior. É como não deixar nossos planos morrerem no carnaval, né? Porque a maioria começa o ano naquela empolgação, em janeiro entra bombando, chega em fevereiro já foi tudo por água abaixo. É isso que você falou de como não deixar morrer no carnaval. E é uma tirada muito interessante falar sobre o carnaval, porque a gente tem essa mania de dizer que o ano só começa depois do carnaval, né, gente? Então isso não é verdade, né? Vamos colocar o pezinho no chão e entender que o ano começa agora, ó, início de janeiro, já tem que começar com as metas todas bombando, já tem que começar a colocar em prática tudo que a gente sabe que é importante para que o nosso 2026 seja diferente. Nada de esperar depois do carnaval, viu? E a gente vai começar, então, falando justamente de como pôr em prática esse planejamento, né? E o principal, depois que você já estabeleceu o que não funcionou no ano de 2025 e já sabe o que você não quer, né, levar adiante, é estabelecer quais são as metas plausíveis para esse ano que vai se iniciar. E uma coisa que eu tenho visto bastante a respeito de planejamento, isso vale para o nosso ano pessoal, vale inclusive para a sua empresa, né? É dividir, Patrícia até já falou sobre isso, dividir em metas menores. Então, se fala muito em dividir o ano em 4 partes, né? São os trimestres. E aí você, dividindo o ano em 4 partes menores, você inclusive vai conseguir melhorar a sua expectativa até o final do ano. Quando você coloca com uma meta só para alcançar durante o ano inteiro, você às vezes até se perde no meio do caminho. E quando chega o final do ano, você acaba alcançando menos do que você esperava. E quando você consegue dividir o ano em 4 partes e você vai avaliando o que funcionou para o primeiro trimestre, as metas específicas para aquele primeiro trimestre, e você consegue visualizar o que vai ser feito no trimestre seguinte, ao final do ano você pode ter alcançado metas ainda melhores. Tem uma diquinha prática bem legal que eu já vi rodando na internet que eu achei bacana. É você falar o seu eu, falando para o seu eu do futuro. Você grava um vídeo hoje, agora, no início do ano, em janeiro, falando as suas metas. As metas macro, médias e pequenas metas, né? Que você vai desdobrar, obviamente. E aí você vai colocar nesse vídeo quais são as suas metas para o ano. E aí você fala, oi meu eu do futuro, esse sou eu no início de 2026 com as minhas metas. E aí você fala, a minha meta para 2026 é iniciar um curso de uma nova língua, por exemplo. Iniciar a academia e mesmo treinando fofo ou não treinando, né, direito, do jeito ideal, mas treinar todos os dias. Aquela meta também onde você coloca todos os dias do ano e aí você coloca a barrinha do lado. 1 de 365, 2 de 365. Gente, essas coisas funcionam muito. Funciona. E aí você olha assim, teve um vídeo mesmo, eu vou compartilhar com vocês depois nos stories. Muito, muito, muito interessante. Uma menina gravando o vídeo, chorando pro vídeo, falando assim, gente, eu tô aqui me sentindo humilhada, porque eu inventei de gravar um vídeo dizendo que eu ia fazer uma coisa que eu não tô conseguindo, eu não estou conseguindo ir pra academia. Gente, foi muito divertido, assim. Eu acho que ela fez com a intenção de ajudar as pessoas, né, a se sentirem motivadas a fazer, mas foi muito divertido. Então, vamos pegar esse ponto aí, essa diquinha que a gente está, né, dando aqui para vocês, de fazer dessa forma. Quem sabe assim as coisas não acontecem, né? Chega lá na frente, você vê o seu vídeo do início de 2026 e vê, poxa, eu consegui pelo menos 50% das metas, né? Falando sobre indicações de livros, inclusive, que vão auxiliar muito nesse processo de pôr os objetivos em prática, você citou um no episódio passado, não foi, Paty? Isso, mudança de hábito. Eu vou trazer agora uma outra referência para vocês, também vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo, um que fez total diferença para mim a implementação de hábitos assim sustentáveis, que foi hábitos atômicos. E ele fala de uma Ele é quase técnica... desdobramento, né, do outro, assim, é uma coisa mais prática, né? É uma coisa mais prática, inclusive não é do mesmo autor, não sei se esse autor se banhou nessas águas, mas ele fala sobre empilhamento de hábitos. É como você criar um hábito novo associando a um hábito que você já tem. Por exemplo, se você faz atividade física pela manhã, quando você escova o dente, que é uma coisa que você já faz todos os dias, assim que você levanta, você vai associar o hábito de escovar os dentes e calçar seu tênis. Sim. Então, assim, você não está criando o hábito de ir para a academia, você está criando o hábito de calçar o tênis, associado a um hábito que já existe.
E com tênis no pé, a probabilidade de você ir para academia já fica muito maior. Engraçado, né? Falando sobre esses livros que têm os títulos muito parecidos, eu acho que é proposital. Acredito que as editoras procuram sempre algo bem palatável, assim, bem interessante, que as pessoas olham e se identificam, mas não necessariamente o que tem de conteúdo ali é a mesma coisa, mas são coisas próximas e que fazem, assim, muita diferença se você ler mais de um. Eu li um desses, por exemplo, O Poder do Hábito, também. Ele falou, acho que tudo que a gente lê, né, tem aquela frase que vira a chave, né? A frase que virou a minha chave para esse livro foi quando ele falou sobre a pessoa que tinha o hábito de tomar café todos os dias no mesmo horário e fumar. Ele descia do escritório para tomar café e fumar. E aí ele nunca sabia se era o café que puxava o cigarro ou o cigarro que puxava o café. O fato é que ele fazia as duas coisas sistematicamente, todos os dias. E ele queria tirar o cigarro da vida dele. Aí o que esse livro ensinou? Que ele trocasse o cigarro por outra coisa, mas que continuasse com o café, porque ainda era uma referência muito forte para o cérebro dele. Gente, nosso cérebro não gosta de muita mudança, viu? Você já deve ter percebido. Então, você não pode fazer uma coisa grandiosa porque você não sustenta. Então, ele manteve o hábito de descer para tomar o cafezinho dele às 4 horas, que era o horário que ele dava um break, assim, no trabalho, quando o trabalho estava mais intenso, ele estava mais estressado, e aí ele desceu para tomar o café. Só que ao invés de fumar o cigarro, ele fazia uma outra coisa. Ele aprendeu a ler um trecho de um livro, ou até mesmo pegar o celular e ficar lá olhando alguns vídeos, algumas coisinhas para se distrair. Ele tirou o cigarro. E ele conseguiu realmente tirar esse mau hábito de fumar todos os dias às 4 horas, porque ele descobriu que o que fazia ele interromper e ir para o cigarro às 4 da tarde era porque ele queria descansar. Que ele estava muito cansado do dia de trabalho. Naquele momento ele precisava de uma pausa. Ele associava aquele prazer ao cigarro. E ele conseguiu achar prazer em outra coisa. Olha que interessante. O fato dele se sentir cansado e ter criado um hábito nocivo para poder ter esse momento de descanso, Exatamente. entra no fato de que a gente tem que ter um ritmo sustentável para tudo na vida da gente. Sim. Por mais que você já tenha conseguido passar As anos pausas, nesse né? ritmo aceleradíssimo que você mesmo citou, né, de Sim. trabalho, ao ponto de trabalhar 10 horas por dia, 12 às vezes. E por um tempo isso foi sustentável, vai chegar uma hora que o corpo vai dizer, não dá. Chega. Então é melhor que você comece a criar uma nova rotina em que caibam outros aspectos da sua vida antes que o seu corpo faça isso por você. E você tem que buscar o que faz você agir daquela maneira. E nesse caso, ainda, né, falando sobre esse exemplo, ele descobriu que ele estava criando um hábito nocivo para descansar. Então, será que você, quando chega do trabalho, muito cansado, que se larga lá no sofá e fica lá o tempo inteiro zapeando rede social, né, olhando videozinhos aleatórios, será que aquele momento você não poderia transferir para uma outra atividade que também te desse prazer, mas não necessariamente que fizesse você meio que perder tempo com algo que não vai te trazer nada de bom? Em vez de deitar no sofá, por que você não pega o tênis, coloca e dá uma caminhada no seu condomínio mesmo, na sua rua? Não é para você fazer nada cansativo. Bota um fonezinho de ouvido, ouve uma música que você gosta e vai ali andando, olhando o que está ao seu redor. A gente não pode deixar que esses hábitos eles façam com que a nossa vida se torne uma vida sedentária, uma vida triste, né? Porque no final das contas acaba sendo triste, porque você fica ali no sofá, né, fazendo coisas que não vai te trazer nada de bom. Até porque, a partir do momento que você cria objetivos maiores para sua vida, né, metas profissionais, financeiras, que são difíceis de alcançar. Hoje em dia, as coisas não são tão simples, né, financeiramente. Tá tudo ficando mais caro. Um carro, hoje em dia, custa muito mais do que na época que a gente teve nosso primeiro carro, né? Para você alcançar metas difíceis, você precisa ter uma estrutura de vida que te permita ter esses momentos de descanso para a sua mente continuar funcionando e facilitar com que esses objetivos sejam alcançados. E isso inclui você estar com sua saúde em dia, né? Você se alimentar bem, você dormir bem, inclusive, você fazer atividade física, que já é uma coisa que é muito difundida hoje. Todo mundo sabe que a atividade física, a própria musculação, a massa magra, né, como a gente falou no episódio com a doutora Elga e a doutora Rona, não é sobre um resultado estético, é sobre qualidade de vida de fato, é sobre você ter disposição, é sobre imunidade, né, você não ficar doente com facilidade. Então, tudo isso tem que estar atrelado aos seus objetivos. Não adianta você planejar, eu vou ficar rico em 2026, sem cuidar da sua saúde, aí termina o ano, pode até ter ganhado dinheiro, mas está com a saúde em frangalhos, né? Então, tem que ser algo sustentável. E por falar nessa parte aí de planejamento financeiro, a gente vai dar um drop também aqui. Nós não somos da área, né? Não somos especialistas, não pelo contrário.
Mas, né, nós como mulheres, né, que estamos aí no mercado de trabalho, a gente está como empreendedoras, né, e vocês também que nos acompanham, né, grande parte de vocês estão nesse momento da vida, a gente tem que ter planejamento para essa área também, gente, não menos importante do que todas as outras que a gente citou aqui. E quando a gente fala sobre planejamento financeiro, a gente está falando também sobre qualidade de vida. Porque quando você faz um planejamento financeiro e você tem as suas contas equilibradas, você sabe o que está acontecendo, o dinheiro que está entrando, o dinheiro que está saindo, se o seu negócio está saudável, tudo isso vai impactar na sua qualidade de vida. Então, mais uma coisa para você colocar aí no seu 2026, que é seu objetivo financeiro, né? Quais são as suas metas financeiras? Tem uma série de vídeos no YouTube hoje, né, de especialistas nas áreas, né, financeiras e de investimentos, que falam sobre isso. Como você pode fazer o seu planejamento financeiro, pessoal e também o corporativo, né? Então, coloque o seu olhar sobre esse aspecto da sua vida também, de maneira bem interessante. Nós mulheres temos, às vezes, né, uma compulsãozinha assim, por compras. A gente não pode ver uma blusinha, não pode ver um acessóriozinho. Mas comprar com consciência também é muito bom. Você comprar coisas de qualidade, que duram. Eu acho que cai naquele mesmo lugar, né, que a gente já tinha falado antes, da clareza do que você quer. Quando você tem claro o seu objetivo, fica mais fácil de você direcionar, né, a sua renda e as suas finanças para isso. Mas, por exemplo, né, falando de planejamento financeiro, se você criou uma meta para o seu ano de 2026, que você quer terminar o ano com uma renda, vou dar um exemplo, eu quero terminar o ano com uma renda de 10 mil reais, e você hoje só ganha 5, e você sabe que através do trabalho que você executa hoje é impossível escalonar para esse valor, você vai ter que começar a pensar nas estratégias do que você vai fazer para alcançar essa meta. Se você vai pôr em prática algum hobby que possa ser rentável, a gente estava até falando disso, né? Olha, as nossas... A gente já fez, ela principalmente, que era expert no assunto, já fez aqueles maxi colares que estão voltando em alta agora, né? É, porque era um prazer, né? Para mim fazer o que você pode fazer para agregar uma renda extra na sua realidade de hoje, né? Dentro da sua rotina de trabalho, dentro do tempo que você tem disponível, para poder alcançar essa meta financeira que você estabeleceu, né? Então, todas essas probabilidades têm que entrar no seu planejamento de 2026, inclusive na divisão de tempo. Todas as áreas que você planejar têm que estar correlacionadas. O seu planejamento é financeiro, mas para executar o planejamento financeiro, entra na sua divisão de tempo. Essa divisão de tempo tem que ter o tempo também para atividade física, tem que ter o tempo para a família, né, para lazer. E o mais importante, que a gente não falou ainda sobre isso e que é também um ponto importantíssimo para você colocar nas suas metas de 2026, ter um hobby. O crochê, por exemplo, eu gravei esses dias uma story fazendo crochê e foi uma surpresa, né? Todo mundo ficou surpreso. Nossa, você fazendo crochê? Porque todo mundo associa, por exemplo, crochê à avó, né? Uma coisa assim, mas não tem muito a ver com a executiva. Mas foi tão gostoso para mim. Eu adoro essas coisas, eu adoro de vez em quando cozinhar. Quando eu tô afim, quando eu tô com vontade, é um prazer para mim. E o artesanato, voltando àquilo que a gente estava falando, né, sobre os colares, era uma coisa tão bacana, porque era um momento onde eu não estava pensando em nada ali, a cabeça completamente voltada para aquilo, para aquela atividade. Então, quando a gente fala sobre hobby, é muito importante que você tenha um hobby, que você faça alguma coisa despretensioso, que você faça algo só pelo prazer de fazer mesmo, né? Só por você ficar ali com a sua mente em outro lugar. Tem pessoas que gostam, por exemplo, de fazer com hobby uma atividade física, por exemplo, né? Um esporte. Mas quando eu falo de artesanato, artes em geral, né? Música, tocar um instrumento, eu acredito que vai para um lugar diferente. Talvez fosse interessante você experimentar. Mas tem um hobby em 2026, não é para ganhar dinheiro, não. Esse é para você se divertir mesmo. E todos esses aspectos do planejamento, né? E sejam eles da parte de saúde, da parte financeira, profissional, a gente, quando divide em trimestres, fica mais fácil, inclusive, de fazer a aferição, né, do que você já está conseguindo de resultado. De repente, toda semana, você tirar no dia de domingo umas horinhas para você avaliar como é que foi a semana, se você conseguiu alcançar aquelas metas semanais, né, de treino, de leitura. O que é que você tem estabelecido para o seu ano? Você sempre fazer uma revisão do que você vem executando. Eu, inclusive, eu partilhava isso na época que eu fazia, eu parei, mas eu vou trazer para os stories também. Você lembra que eu fazia tipo um calendáriozinho semanal? Sim.
E aí, os dias que eu consegui, eu estabeleci 3 metas. Essas eram só de atividade física e tal, de não comer açúcar. E aí, eu estabeleci tipo um calendáriozinho. E o dia que eu conseguia bater todas essas metas, eu pintava de uma cor. Os dias que eu falhava só em um, eu pintava de outro. E o dia que eu falhava completamente, eu pintava de outra cor. E ao final da semana, quando eu olhava aquele calendário, né, pintado, eu conseguia ter uma visão bem ampla do quanto eu tinha acertado, do quanto eu tinha falhado, não como uma cobrança absurda, nem para me autopunir, mas para ter uma noção de se eu estava conseguindo manter, né, aquela constância. É porque quando você fala desse tipo de ferramenta, o ideal para o objetivo, na verdade, dessas ferramentas é trazer lucidez, né? Colocar uma luz Isso. ali no lugar que está um pouco escuro. Porque se a gente não colocar essas coisas em prática, se a gente não colocar no papel, né, no celular, onde quer que seja, se você não registra, você perde um pouco o controle, você não sabe exatamente em que ponto você está. A gente não pode, gente, olha, eu tô falando para mim também, tá? Colocar as coisas todas na nossa cabecinha. Tem muita coisa que a gente tem que transcrever, né? Seja para o papel, seja para o app, né, que você use, da sua preferência. As agendas também, é muito importante fazer agenda. Não é para ser uma agenda complexa que você, com uma semana, não consiga mais continuar, né? Sempre buscando a forma mais prática de fazer isso. A agenda é essencial. É necessário, de fato, você colocar no papel, né? Ou no aplicativo. Eu sou do papel ainda. Eu curto muito colocar lá um quadradinho e depois de ticar. Que eu já acho adotei, muito gostoso. Eu já adotei alguns aplicativos, inclusive... Tem uma inteligência artificial no WhatsApp, eu não sei se você já ouviu falar. Eu já usei, quer dizer, eu tentei, mas não deu muito certo. Que você, com um áudio, você manda uma data e um horário específico de um compromisso. Tem até financeiro também, eu fiz. E ele te faz um lembrete no dia. Funciona até melhor do que o calendário, porque o calendário você precisa digitar, precisa abrir. E no WhatsApp, às vezes o WhatsApp já está aberto, você vai lá e manda a informação e ele te lembra. Da mesma forma que existem, né, os apps que vão ajudar a você avaliar a sua rotina e tudo mais. Esses planners que hoje em dia você acha muita opção na internet. Tem os gratuitos, tem os pagos que são mais completos, que você consegue ter uma visão bem ampla da sua vida toda. Inclusive tem alguns que conseguem fazer um link com seus cartões de crédito, com suas contas bancárias. E aí, dessa forma, você tem uma visão bem panorâmica da sua vida inteira, né? Ferramentas não faltam, né? Existem inúmeras, até o próprio chat pode te ajudar nisso. Você pode fazer uma descrição daquilo que você precisa fazer e ele pode sugerir os apps. O que a gente está tentando colocar aqui para você que está nos ouvindo, nos assistindo, é que não tem desculpa para a gente não colocar, né, nossos planos no papel, no app, onde quer que seja. Mas a gente precisa fazer. Não adianta querer colocar tudo na sua cabecinha, porque não vai dar certo. Você tem que colocar isso em algum lugar que você possa ver. Outra coisa também interessante, aí já vai para uma questão mais mística, não sei se todo mundo aqui vai curtir, mas eu acho que é bem interessante. Você fazer o seu mural dos sonhos, fazer uma espécie de... como se fosse uma ideia daquilo que você quer para si. Estou dando um exemplo, viu, gente? Não é uma questão materialista, não. É só para ficar mais fácil de ilustrar. Você quer o carro X, e aí você tira uma foto daquele carro X e imprime, tem que imprimir, tá? Não é para ser digital, não. E coloca no seu mural dos sonhos, aquele carro que você quer. Você quer fazer uma viagem para tal país, você também faz a mesma coisa, imprime uma foto icônica, né, uma paisagem daquele lugar. Então, você quer realizar sonhos, você precisa colocar isso em prática. Como é que você faz? Você faz dessa maneira que a gente está sugerindo aqui para você. Busca os apps certos para você ter a orientação de como executar. Faz o seu mural dos sonhos para você visualizar e co-criar. Aí, gente, a gente está usando esses termos lúdicos e tudo mais, fazendo essa brincadeira para ficar mais leve. Mas existem inúmeras maneiras da gente realizar isso. Agora, o que a gente quer passar para vocês não deixe de fazer as coisas que são realmente importantes para você colocar a sua vida nos trilhos. Você precisa fazer isso, e 2026 é o ano para fazer isso mesmo. Inclusive, já que foi ela quem levantou a bola, viu? Eu sou do mundo esotérico. Eu nem sou, tá? Mas eu tô entrando no clima, tá sendo ótimo. Independentemente de ser uma questão de crença ou não, numerologia e tudo mais, é uma coisa que é fatídica, né? E a gente saiu de um ano novo, é um ano de encerramento,
e está entrando no ano 1. É um ano em que tudo que a gente plantar, a gente vai colher pelos próximos 9 anos. Então, 2026 é um ano muito potente para você visualizar de fato o que você quer para a sua vida dos próximos anos. E isso engloba todos os aspectos, né, como a gente já falou aqui, mas um que a gente não citou e que não precisa necessariamente entrar no seu planejamento, mas que precisa ser uma aba que tem que estar ali aberta com frequência, é olhar para os aspectos espirituais da sua vida. E eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando do que você se conecta, de repente, até se você não é uma pessoa que tem nenhuma religião, de se você se conectar até com a natureza, a importância de você ter um momento em que você coloca os pés no chão, Um aterramento, né? aterramento, os momentos em que você está em sintonia com a natureza, em que você dá aquela caminhada e sente o ar e respira fundo e se conecta com você mesmo. Né? Então, são coisas que vão fazer toda a diferença no nosso desenvolvimento pessoal e isso vai, obviamente, né, refletir na nossa vida profissional também. Quando a gente está eu chamo, né, dos 3 pilares, né? Todo mundo já deve ter ouvido esse termo. Mente, corpo e espírito, né? Quando todos eles estão alinhados, estão funcionando, né? Quando todos eles estão funcionando de uma maneira, como uma engrenagem, né? As coisas fluem muito melhor. Isso é fato. Então, gente, fica aqui a nossa dica, né? As nossas sugestões para que o seu ano de 2026 seja um ano incrível. A gente está nesse formato agora no mês de janeiro para a gente trazer uma coisa mais leve, um ambiente mais com cara de verão, né? Inclusive os nossos looks. Não só no mês de janeiro, né? De repente, se vocês gostarem desse formato, vão deixando aí nos comentários. Inclusive, não esquece de seguir. Toda vez a gente tem que falar isso. Tem que não reforçar, né, seguir, gente? Compartilhar com as pessoas que você acha que devam ter esse olhar, né, para o ano que está se iniciando. Então, o que vocês quiserem ver aqui a respeito desse tema ou de outros temas que tenham a ver com essa parte mais voltada para desenvolvimento pessoal, só deixar aí nos comentários ou falar também na nossa rede social lá no Instagram. Que a gente vai ter o maior prazer de trazer esses assuntos para vocês com indicações de livros e de apps e o que quer que seja para tentar facilitar o seu planejamento. A nossa proposta com o Dupla de Verão é trazer temas leves, como a gente falou, né? Não saindo muito desse universo, né, do desenvolvimento pessoal, do empreendedorismo, mas voltado para a prática, para a vivência de fato, né? A gente não fala sobre coisas técnicas, até porque existem inúmeros especialistas hoje, né, na internet que podem ajudar vocês nesse sentido, mas a gente traz para o dia a dia mesmo, para aquilo que a gente vivencia, que às vezes é negligenciado, né, por essas pessoas que desenvolvem esses trabalhos, porque eles têm um foco, um objetivo. O nosso é aqui, ó, a gente e vocês. Então, como Lívia já falou, eu reforço. Coloquem aqui nos comentários, vão para a nossa rede social também acompanhar a gente por lá, porque no nosso Instagram tem um movimento um pouco maior. E aí a gente vai fazendo essas trocas e vocês vão trazendo para a gente o que vocês querem ouvir. Por lá, a gente pode falar muito sobre livros, sobre apps, sobre programas, inclusive, né? No caso, coisas interessantes na internet, que a gente faz uma curadoria bem bacana em relação a isso. A gente pode passar isso para vocês. Então, assim, esse espaço é nosso. A gente está aqui para atender as suas demandas. É isso, o episódio está chegando ao fim. Provavelmente o próximo episódio ainda vai ser Dupla de Verão e a gente vai trazer outros temas voltados para esse início de ano, né? E mais voltados, inclusive, para o empreendedorismo, para a gente pôr em prática muitos planos legais agora em 2026. É isso, gente. Por favor, curte, compartilha e a gente está aqui até a próxima.